Oi, gente, estamos aí com mais uma aula agora para esta quinzena, né? Como estamos fazendo, postando um vídeo no nosso canal, no Jornadas, quinzenalmente. Nossa aula de hoje é sobre artigo de divulgação científica, o gênero textual, as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor no texto, e os verbos, conceito, modos verbais e as flexões verbais, tá? Artigo de divulgação científica. Define-se por expor, divulgar, informar, transmitir conhecimentos de natureza científica. Trata-se de algo com base em estudos mais aprofundados. A intenção ou finalidade, repassar conhecimentos, transmissão de saberes. Organização. Apesar de tal modalidade não obedecer a uma norma rígida, tem uma introdução que revela a ideia principal a ser abordada, o desenvolvimento, manifestado por meio de exemplos, comparações, dados estatísticos, relações de causa e efeito, resultado, objetivos e experiências, etc. E a conclusão, a finalização do texto, trazendo um pequeno resumo do que foi anteriormente abordado e retomando a ideia principal, apresentada na introdução, comprovando através dos argumentos expostos. Características. Impessoalidade, predomina a impessoalidade, ou seja, o autor expressa as descobertas que fez sem deixar se revelar, ou seja, sem revelar suas marcas pessoais. Presença de termos técnicos, típicos da linguagem científica. A linguagem prevalece o padrão formal da linguagem. O uso dos verbos na terceira pessoa do singular, impessoal, geralmente no presente do indicativo. Locutor é a pessoa que está falando em determinada situação de comunicação, que emite uma mensagem, que se manifesta através de determinado discurso, gênero textual. Tá? É o emissor, é quem está falando naquele momento. Marcas linguísticas, verbos e pronomes de primeira pessoa, singular ou plural. Interlocutor é a pessoa a quem nos dirigimos nas situações de comunicação, de fala. É o nosso público leitor, público-alvo em nossos textos. Por exemplo, quando a gente escreve um texto naquela relação dialógica, tipo fazendo perguntas, essas perguntas elas servem exatamente para colocar o interlocutor, ou seja, o meu público dentro daquela situação de comunicação. Tá? Então, isso evidencia a presença. Eu escrevo como se aquela pessoa estivesse ali, comigo, acompanhando aquela história, tá? O que marca linguisticamente a presença do interlocutor? Verbos e pronomes que se referem à pessoa com quem estamos dialogando, tá? Ou seja, a segunda pessoa, do singular ou do plural. Pronomes de tratamento. Por exemplo, você, que indica, que no texto que você está se referindo a alguém. Esse alguém é exatamente o meu interlocutor. O tipo de linguagem utilizada no texto também evidencia o locutor e o interlocutor, pois a linguagem utilizada, formal, informal, regional, técnica, deve estar de acordo com o contexto de enunciação, que considera quem está falando, para quem se está falando, em que situação se estabelece a comunicação, dentre outros fatores. Os termos são palavras que exprimem ação ou situação dinâmica, um estado ou mudança de estado, fenômeno da natureza e que apresentam as variações de tempo e modo, número e pessoa, ou seja, podem ser conjugados. Alguns exemplos que indicam, por exemplo, ação: correr, viajar, acordar. Sempre corremos para pegar o ônibus às 7 horas. Estado. Verbo ser, estar, ficar, entre outros. A sala estará vazia demais em 5 minutos. Fenômeno da natureza. Chover, relampaguear. Por exemplo, choveu bastante ontem à noite. Então vamos falar agora sobre os modos verbais. O primeiro modo que a gente vai falar é o modo indicativo. Quando o falante tem a certeza de sua atitude. O falante tem certeza da ação, ou seja, trata-se de algo que já ocorreu, que está ocorrendo ou que ainda irá ocorrer. Mas é um fato certo. Estudei muito para a prova. Estudarei bastante, estudarei. Uma ação é certa, mas para um tempo futuro ainda vai acontecer. Tá? Estudei
um tempo que já aconteceu, uma ação que já aconteceu. Estudo, sempre. Estudo é presente. Mas as três ações aí variam apenas o tempo, estão todos no modo indicativo. O modo subjuntivo é o modo da dúvida, da hipótese. Quando o falante não tem certeza se a ação acontecerá, o fato é incerto, é duvidoso, há uma possibilidade, uma hipótese, que pode se confirmar ou não. Pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, estudaria. Quando você estudar o assunto, concordará comigo. Então vocês percebam que nesses três exemplos, as ações, elas não são dadas como certas, elas são duvidosas ou são hipóteses, ok? Bom, o terceiro modo verbal, o modo imperativo, é aquele modo que dá conta do quê? Da ordem, do pedido, do conselho, da sugestão. Ou seja, ele tem a intenção de levar o interlocutor a executar determinada ação. Não seja tão indisciplinado. Seja você um exemplo. Perdoe-me, eu lhe imploro. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Então observe que todos os verbos que estão aí, seja, perdoe e diga, tem a intenção de provocar aí no ouvinte, no interlocutor, seja a pessoa com quem eu estou falando, alguma ação, alguma atitude, tá? Presente do indicativo. Indica certeza da ação no momento da fala. Pode se referir também a uma ação habitual, um futuro próximo. Pode aparecer também nas narrativas como alternativa ao tempo pretérito, tempo passado. Nós chamamos esse presente, se referindo ao passado, chamamos de presente histórico. Observem as desinências, ou seja, essas terminações do verbo nas pessoas do discurso singular e plural. Por exemplo, eu estudo, nós temos esse ozinho aí que marca, né? Primeira pessoa. Tu estudas, o S indica que é a segunda pessoa do singular. Ele estuda, nós não temos marcação. Nós estudamos, essa terminaçãozinha mos, a desinência mos, indica a primeira pessoa do plural. Vós estudais, esse IS aí indica, né, a segunda pessoa do plural. Eles estudam, esse Mzinho, a desinência M, indica terceira pessoa do plural. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Observe que esse verbo expressa um fato que não foi concluído lá no passado distante. Não, ele é passado, mas ele se prolonga. É como se essa ação acontecesse no passado, mas até praticamente chegando no presente. Ele pode ser empregado também para indicar uma ação habitual. Eu passava por essa rua todos os dias, né? Eu estudava todas as manhãs. Observe que existe uma desinência de tempo e modo, essa desinência vá, que modifica na segunda pessoa do plural, vós estudáveis. Há essa pequena modificaçãozinha, mas assim, toda vez que você vir um verbo com essa terminação, cantava, amava, caminhava, andava, essa terminação indica que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Isso para os verbos da primeira conjugação, ou seja, aqueles que terminam em AR, cantar, estudar, amar. Para os demais verbos que terminam em ER ou IR, que são da segunda e terceira conjugação, a desinência é ia, bebia, corria, sumia, partia. Então esses verbos que têm essa terminação ia, eles indicam que o verbo também está no pretérito imperfeito do indicativo. As desinências de número e pessoa, observe que elas são basicamente as mesmas, só mudou a primeira pessoa do singular, eu. Pretérito perfeito do indicativo. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. O pretérito perfeito, ele indica um fato completamente realizado, uma ação concluída. Eu estudei o 6º ano
em São Paulo. Estudei, isso já passou, acabou. Tá? Observe que as desinências, número e pessoa modificam um pouquinho no pretérito perfeito do indicativo, tá? Por exemplo, primeira pessoa, eu estudei. Esse I aí marca a primeira pessoa do singular. Estudaste, esse STE aí indica a segunda pessoa do singular, sem o S. Quando eu ponho o S, vós estudastes. Vós, segunda pessoa do plural, ok? Pretérito mais que perfeito. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudares, eles estudaram. Observe que esse tempo ele exprime um fato passado anterior a outro. Ele é usado com maior frequência na sua forma composta. Bom, a forma simples vocês perceberam. Eu estudara, estudar, ou seja, eu tenho apenas um elemento verbal aí. Forma composta quando eu tenho mais de um elemento verbal. A forma composta, por exemplo, eu tinha estudado, equivale a estudara. Estudara, forma simples, tinha estudado, forma composta. Vejam a desinência, modo e tempo do pretérito mais que perfeito. Ra, estudara, ra, átono, ou seja, sem o acento, tá, gente? Estudara, estudaras, estudara. Estudáramos, estudares, estudaram. Vocês perceberam que há uma modificaçãozinha na segunda pessoa do plural, tá? No mais, a desinência é ra. As desinências número pessoal são as mesmas. O S para a segunda pessoa do singular, tu, mós, primeira pessoa do plural, IS, segunda pessoa do plural, Mzinho, terceira pessoa do plural. Bom, vamos entender essa coisa de um passado em relação a outra ação passada. Vamos ver esse exemplo. Chegou à escola e se dirigiu à sala na qual estudara um ano antes. Ora, a ação de chegar, né, e se dirigir à sala, tá, elas estão no passado. Ele chegou, ou ela chegou. Ele se dirigiu, ou ela se dirigiu. É uma ação que é passada. Pretérito perfeito, acabou, aconteceu. Na sala na qual estudara um ano antes. Então observe que a ação de estudar, ela é um ano antes da ação de chegar e se dirigir. Ou seja, estudar é um passado em relação a outros verbos, a outras ações que estão também no passado. Futuro do presente do indicativo. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. É uma ação posterior ao momento da enunciação, da fala, tá? É uma ação a ser realizada. Concluirei o curso de graduação no próximo ano, ou seja, uma ação que ainda vai acontecer. A desinência de modo e tempo, vocês percebem, ó, re, ra, né? Essa terminaçãozinha aí. E as desinências de número de pessoas, vocês percebem aí que se mantém. Futuro do pretérito do indicativo. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. Quer dizer, é um tempo que indica um futuro condicionado a outro fato futuro. Eu manteria o compromisso se não chovesse. Ou seja, é uma ação futura, manteria em relação à ação de chover, que também é futuro. Para manter o compromisso é preciso que chova. Observe a desinência de modo e tempo, ria, que se repete apenas mudando na segunda pessoa do plural. E as desinências de número e pessoa, observe que elas se mantêm. Presente do subjuntivo, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. Pode, é uma possibilidade. Por exemplo, é conveniente que estudes para o exame. Quer dizer, estudar aí é uma possibilidade, é uma ideia, assim, tá? Observe a desinência de modo e tempo é. A desinência de modo e tempo ela é utilizada para os verbos da primeira conjugação, ou seja, aqueles terminados em AR. Cantar, amar. Para os verbos da segunda e terceira conjugação, ou seja, aqueles que terminam em ER e IR, a desinência de modo e tempo é a,
que eu venda, que eu beba, que eu coma. E as desinências de número de pessoas se mantêm, como vocês percebem aí. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Quer dizer, é um fato passado posterior a outro já ocorrido. Ó. Eu esperava que ele estudasse para a prova. Esperava é passado. E o pretérito imperfeito do subjuntivo, estudasse, ele é passado posterior a outro já ocorrido, que é essa ação de esperar, que já ocorreu. Também usado nas construções em que se expressa a ideia de condição ou desejo. Se você chegasse mais cedo, se você tivesse falado antes. Futuro do subjuntivo. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Observem que o futuro do subjuntivo, ele termina sempre com a desinênciazinha R, ó. Estudar, né? Essa é a desinência, de modo e tempo. Essa terminaçãozinha ES, o MOS, né? DES, EM, essas terminações são as desinências de número e pessoa, que aqui também sofrem um pouquinho, né, de modificação em relação aos outros tempos. Então, o futuro do subjuntivo enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. Pode também ser usado em frases que indicam possibilidade ou desejo. Então, quando ele vier à loja, levará as encomendas. Ou seja, é uma ação aí futura, né? Quando ele vier, tá? Levará as encomendas. Bom, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Mas se não compreenderam, vejam novamente, perguntem na sala virtual, perguntem pelo WhatsApp. O importante é que a gente compreenda realmente e possa avançar, tá bom? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem em casa, se cuidem e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau!